evangelhos, são as epístolas, não é? Orar pelos inimigos, pelos que vos perseguem, simplesmente não guardar rancor, nem mágoa, nem amargura, enfim, tem uma série de não andar ansioso por nada. São frases que, se a gente olhar de uma forma, simplesmente pegar o texto, olhar para a nossa vida e falar, esses caras estão falando para alguém que não vive nesse mundo. Pelo contrário, eles viveram as mesmas circunstâncias que nós, mas eles tinham alguma coisa lá no profundo da alma deles que fazia com que eles reagissem dessa forma. E se a gente quiser, na verdade, enfrentar as circunstâncias com alegria, a gente tem que aprender a se apropriar desse mesmo fundamento dentro do nosso coração, a mesma raiz. E a gente colocou um pouco isso, né, que é esses três elementos: o poder do Espírito, esse relacionamento íntimo com o Espírito de Deus, a esperança cristã da ressurreição, que é o grande ímpeto dos apóstolos no começo do Atos, e deve ser o nosso ímpeto ainda hoje, e também a palavra de Deus, tá bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho, saindo desse aspecto geral das circunstâncias, vamos falar de uma primeira circunstância, que talvez é aquela que mais nos coloca na situação de perguntar: é possível de fato viver alegre em toda e qualquer situação? Né, como Paulo falava em Filipenses 4:13, né? É possível viver isso? Parece que tem uma coisa em particular, a gente vai gastar um tempo com isso nos próximos encontros, para falar um pouquinho sobre uma coisa em particular que mais questiona a possibilidade de a gente viver esse tipo de alegria e contentamento, independente das circunstâncias, que é o sofrimento. É por isso que hoje vamos falar um pouquinho sobre a alegria além do sofrimento. E vocês vão olhar de que a palavra de Deus, na verdade, ela é muito realista com a nossa condição humana. Ela é muito realista em relação àquilo que nós enfrentamos. Na verdade, a gente, vocês, quem gosta de fazer leitura aí de um monte de gente, descobre que, por exemplo, lá na época do marxismo, né, Marx falava que o cristianismo é a religião ópio do povo, mas ele falava de uma forma muito especial contra o cristianismo, não é? E ele achava que o cristianismo ele deslocava a pessoa da realidade, tirava a pessoa, era quase que uma anestesia, né? A pessoa recebia uma dose de cristianismo na veia como uma forma de se esquecer da realidade difícil que ela se encontra hoje. Então, na perspectiva marxista, o cristianismo é alienante, né? Ela te tira da tua vida, te conduz para um mundo que não existe. Nós vamos olhar hoje que o grande desafio, talvez ainda hoje no mundo que a gente vive, é denunciar que essa visão do cristianismo é totalmente equivocada. Pelo contrário, Deus em nenhum momento nos nega a realidade, em nenhum momento ele nos leva para uma situação onde a realidade deixa de existir. Pelo contrário, quando Jesus fala: não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E quando Jesus fala: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, é esse tipo de situação que a gente vê presente nas epístolas, é aquilo que a gente vê presente na nossa vida hoje, aquela realidade. Nós estamos num mundo cruel, mas é possível enfrentar ele de uma forma muito singular nesse mundo cruel. O cristianismo não é, então, alguma coisa que te tira da realidade, pelo contrário. Esse cristianismo que te tira da realidade é um cristianismo alheio ao Novo Testamento. O cristianismo do Novo Testamento ele te coloca na realidade. E ele enfatiza o realismo na realidade. Mas ele coloca alguma coisa que está para além do que as pessoas conseguem enxergar. Então, antes de tirar você da realidade, o cristianismo te faz uma imersão numa realidade mais profunda. Aquela realidade que vai além daquilo que os olhos conseguem enxergar. Vocês vão enxergar isso claramente em cima do texto que a gente vai ler hoje, que é o texto que eu passei para vocês, que é 2 Coríntios 4. Alguém pode ler para mim? 2 Coríntios 4:16 até o 18. Aliás, eu acho que é bem legal se a gente ler a partir do versículo 7, tá bem? Eu não pedi para vocês ler a partir do versículo 7, mas lê a partir do versículo 7 que vocês vão ver como Paulo nega, sabe? Que às vezes nós temos, de fato, situações de desânimo, de perseguição, nós temos uma situação de pressão. Isso são realidades que nós enfrentamos. A grande questão é que tem algo que nos permite não ficar no chão, prostrados, apesar de enfrentar essas realidades. E é esse algo que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá bem? Então, quem quiser ler, lê a partir do versículo 7,
A gente vai lendo até o versículo 18, tá bem? 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 7 até 18. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Valeu. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus do nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundantes as ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não atentamos mais nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Qual é a tua tradução? Qual é a tradução que você está usando? Você sabe? Contemporânea. Contemporânea é uma. A história contemporânea é uma piada, né? Não pode ser. Mas uma coletânea de textos da Almeida, porque a editora Vida não tinha uma Bíblia na sua. Ela não tinha nenhuma Bíblia, né? Ela criou a contemporânea, mas assim que ela colocou, ela tem um nível aí, né? Mas deixa eu falar. É porque eu estou falando que essa versão, na verdade, perde um elemento que então vou ter que ler a minha aqui, que é a seguinte: por isso não desanimamos, versículo 16, embora exteriormente sejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê. Aliás, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu queria destacar essa ideia, né, que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Tá bom? A figura do peso aqui, ela é importante nesse texto que está sendo escrito aqui. Eu acho que a contemporânea não conseguiu manter a figura do peso. Eu dei uma pergunta para vocês, bem relacionada a isso. Qual era? De que forma podemos olhar para além do sofrimento em nossas vidas? Legal. O que na verdade você consegue perceber de 2 Coríntios 4? Vocês conseguiram ver desse texto que nós lemos? Como é que a gente pode olhar para além do sofrimento da nossa vida? De acordo com esse de 2 Coríntios 4? Você respondeu, certo? Eu tô com vergonha. Nós anotamos, fizemos em família, tá? Peraí, que ele vai me ajudar aqui, peraí. Fixar os olhos naquilo que não se vê em Cristo. Também falamos no céu, na volta de Cristo, para que tenhamos esperança. Não desanimar por causa do sofrimento, mas renovar a nossa fé. A fé é a certeza das coisas que não se vê. As coisas são passageiras, Sim. mas aquilo que devemos fixar os olhos é eterno. Então há uma diferença. O que esse texto mostra a respeito de fixar os olhos, então? Qual que é o nosso grande desafio no meio das circunstâncias? Olhar para Cristo. É onde nós fixamos o nosso olho, onde que nós fixamos o nosso olhar. Nosso olhar, no meio das circunstâncias de sofrimento,
Se tem uma coisa que puxa a gente para olhar para ele, é o sofrimento, né? Mais do que qualquer coisa. É o que a gente está vendo e está sentindo. Né? O sofrimento não tem nada mais que mexe com todos os sentimentos, né, do que o sofrimento. Ele é visto, ele é ouvido, ele é cheirado, ele é sentido, ele é tudo. Difícil a gente olhar, concentrar os nossos sentidos para alguma coisa para além daquilo que imediatamente está requisitando a atenção deles, não é? É muito complicado. Você falou em peso e aí fala que o sofrimento é leve em comparação com o peso da bola. Legal. Eu queria, na verdade, poder expor isso, depois a gente faz sobre 2 Coríntios 12, que eu não estava mencionando aqui, mas eu queria que você notasse uma sequência muito curiosa aqui a respeito disso. É interessante, né? A gente às vezes vira e fala assim, poxa Deus, está doendo, não é? Sofrimento não é uma coisa simples. O sofrimento é uma coisa que quando vem, é muito complicado da gente fazer de conta que ele não está aí. Aqueles que acreditam que a Bíblia nos tira da realidade, às vezes não levam em consideração o fato de que o cristianismo tem que lidar com questões muito reais, como a dor, o sofrimento, está ali a todo momento. E às vezes a gente tem que falar, Deus, está difícil, está doendo, está sendo muito complicado para mim, não é? As pessoas, de uma forma geral, elas têm uma tendência de encarar o sofrimento de uma forma bastante diversa. Quando nós estamos diante de uma situação de sofrimento, a gente encara ela de formas muito diversas. A primeira maneira de encarar o sofrimento é essa que a gente vê aí, não é? As pessoas, no geral, elas enfrentam, quando elas se deparam com o sofrimento, elas tentam ignorar o sofrimento, elas tentam talvez negar o sofrimento. Elas tentam de alguma maneira, e aí sim é um escapismo, né? Você tenta falar, não, o sofrimento não existe. O sofrimento simplesmente é uma ilusão, como por exemplo as religiões orientais falam isso. Ignorar o sofrimento então é uma tendência nossa. A gente sempre tem que fazer de conta que o sofrimento não está ali, mas o problema é que ele está ali. Às vezes a dor vai aumentando e vai fazendo a gente sofrer mais. Outra possibilidade, e que eu acho que é tão frequente quanto, é a gente, se por um lado tem pessoas que ignoram o sofrimento, por outro lado tem aqueles que exaltam o sofrimento, aqueles que de fato afirmam e vivem o sofrimento com uma intensidade que está para além daquilo que o sofrimento em si poderia produzir na vida de uma pessoa. Então, é aquela pessoa que mergulha de cabeça no sofrimento e ela exalta o sofrimento acima de qualquer outra coisa. Ela já não consegue mais enxergar nada, exceto a situação de dor e de agonia que ela está vivenciando. E muitas pessoas, de fato, especialmente as mais melancólicas, têm essa tendência de exaltar o sofrimento na sua vida, não é? Agora, perceba que na relação que a gente encontra nos evangelhos e nas cartas, como textos como esse, a gente vê que Paulo em nenhum momento está ignorando o sofrimento. Ele fala, o sofrimento está aí, ele dói. Ele também não exalta o sofrimento. Às vezes até parece que ele ameniza o sofrimento, eles são leves e momentâneos. Mas a gente vai perceber que não é bem por aí. A gente tem que saber que ele é leve e momentâneo em comparação com algo. Mas a gente pode ignorar o sofrimento ou exaltar o sofrimento. E nenhuma dessas duas alternativas é uma alternativa genuinamente cristã, não é? Nem aqueles que se entregam à dor, ao sofrimento, porque tem pessoas que acham que o sofrimento vai purificar a alma delas. Tem tradições cristãs que têm essa noção. Isso não é, na verdade, algo que a gente encontra como uma perspectiva equilibrada de como enfrentar o sofrimento nas Escrituras. Por outro lado, a Bíblia enfatiza a importância da gente reconhecer o sofrimento. Deus em nenhum momento nos nega que nós estamos sofrendo. Ele sabe que nós sofremos. E Ele sabe que dói. Quando a gente vira para Deus e fala, Deus está doendo, a primeira coisa que a gente tem que ter consciência é que Deus sabe que está doendo. Deus não tem, aliás, Deus sabe o que é a dor, não apenas que está doendo. Deus sabe o que é a dor. Em Hebreus 4, Hebreus 2 também, a gente tem essa afirmação de que Jesus em tudo se fez semelhante a nós, exceto que se refere ao pecado. E parte disso é assumir integralmente a condição de carne e sangue que a gente vive. Ou seja, se você sabe o que é ser escarneado, Jesus sabe também. Se você sabe o que é ser humilhado, Jesus também é craque nisso. Se você sabe o que é ser invejado e prejudicado por isso, Jesus também é mestre nisso. Ou seja, não há sofrimentos que Jesus não tenha de alguma maneira enfrentado no passado.
Ou seja, Deus não apenas nos pede para reconhecer o sofrimento, mas reconhecer também que Ele sabe que o sofrimento dói, que está doendo. Tá bem? Então percebe que o cristianismo não nega o sofrimento, nem também exalta o sofrimento sobre a maneira. Ele simplesmente coloca o sofrimento no seu lugar. E que lugar é esse? Rodrigo, só uma pergunta. Quando você falou que o sofrimento não serve para purificação, você se refere às religiões ou à palavra mesmo? Eu lembro daquele texto lá de Tiago, né, que ele fala que nós somos, como é que é? Através da tribulação, aperfeiçoados, nós somos pertos, íntegros e Eu estou me referindo, obrigado pela colocação, me referi em particular, Eide, a um tipo de cristianismo que nasceu especialmente no segundo século e que meio que se tornou uma ênfase no cristianismo que invadiu o catolicismo, por exemplo, que é aquilo que a gente chama de estoicismo. Que é o quê? É aquela ideia que é verdade. Se por lado é verdade que a Bíblia fala de que muitas vezes a gente é purificado como pelo sofrimento, de alguma maneira nos aperfeiçoa o caráter, é verdade. Mas eu estou me referindo àquela tradição cristã em particular, que entende que se isso é uma realidade sobre o sofrimento, então esse é o grande caminho que Deus estabeleceu para a gente alcançar a purificação moral, espiritual. E simplesmente esse tipo de tradição nos faz mergulhar no sofrimento, buscar o sofrimento voluntariamente. E é esse tipo de coisa que eu estou questionando, né? A palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus fala que os sofrimentos nos aperfeiçoam, mas ele também não fala só que os sofrimentos nos aperfeiçoam. Por exemplo, tem um texto de Provérbios que fala assim como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Quem aqui nunca experimentou, não, mano? Aquilo que é o tal do teu amigo aí, gente do peito, que a gente fala o que quer, fala o que não quer. Essa semana aqui a gente tem uma conversa legal entre eu, o Júlio e o Rodrigo, a gente falou um monte de coisa. É o ferro que vai se afiando, dói, mas o aperfeiçoamento vem também através disso. Qual é o ponto? O cristianismo que enfatiza só o sofrimento, que é aquele cristianismo meio monástico, cenobita, né, que é aquele que vai para o deserto e fica lá sozinho, ele se mergulha no sofrimento quando Deus fala. Tem uma coisa que Deus aperfeiçoa também, que é a comunidade. A comunidade cristã Deus aperfeiçoa. Então, quando você enfatiza muito o sofrimento e cai de cabeça dele, você perde de vista que o sofrimento é apenas mais que ferramenta. O sofrimento é um dos servos de Deus na tua vida. Satanás às vezes é um servo de Deus na sua vida. A gente às vezes tem dificuldade de entender isso. Mas, por exemplo, na vida de Jó, Satanás foi um servo de Deus para aperfeiçoar a fé de Jó, por exemplo. Então, assim, Deus, que no fundo, não é o sofrimento que está nos aperfeiçoando. Não é a comunidade cristã que está nos aperfeiçoando. Não é entende? Em última análise, é o Senhor quem está fazendo algo em nós. E Ele usa as diversas ferramentas que Ele quiser for usar, mas eu coloco a palavra servos aqui. Tudo isso são servos de Deus. Deus está usando seus servos. Porque Ele é o Senhor, para cumprir o que Ele quer na nossa vida. Então eu não questiono que eventualmente o sofrimento tenha um papel importante a desempenhar no nosso desenvolvimento da nossa fé. Minha crítica é só a gente achar que esse é o caminho por excelência. E tem muita gente que acredita nisso, tá bom? Rodrigo, entrando no século 8, né? Podemos dizer que todo sofrimento que vem, justamente Deus nos dá um suporte para nós irmos continuando vivendo, suportando, o qual nós ignoramos no nosso ser esse projeto de Deus. Então, exatamente isso que a gente vai focalizar, né? A gente, na verdade, tem a realidade do sofrimento. A questão não é que Deus... Vocês viram o 2 Coríntios 12, né? Tem hora que a gente fala, Deus está doendo. E a gente fala o que é para Deus? Não, ele responde sim, mas a gente, quando está doendo, o que a gente fala para Deus? Deus está doendo, mais que isso. A gente fala uma coisa fundamental. Quando está doendo muito, o que você faz? Deus, tira de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Aliás, essa pergunta
essa frase lembra alguém falando uma coisa parecida. Quando a coisa está doendo, a gente fala, olha, Deus, tira de mim o sofrimento. Deus, eu não quero sofrimento. Deus, me livra do sofrimento. E a gente repete, e tem horas que Deus responde como? Não, eu não vou tirar. O sofrimento está aí e você vai enfrentar ele. Agora, o que eu quero que você descubra no meu sofrimento é o quê? 2 Coríntios 12. A minha graça é suficiente para você. Eu não estou negando o sofrimento. Eu só quero que você entenda que eu estou dando exatamente, eu estou dando condições espirituais que o homem não regenerado, o descrente, não tem condição de acessar isso. Mas aqueles que vivem diante dessa esfera, que é a esfera da família cristã, tendo Deus como Pai, o Espírito como Consolador, o Filho como Salvador, ele tem condição de acessar esses recursos espirituais que estão à nossa disposição. Para quê? Para a gente enfrentar o sofrimento e superar ele. Não é? Superar o sofrimento não é nos livrar dele. Então a gente tem que lembrar disso. Nem sempre a gente vai se ver livre do sofrimento. Hoje cedo eu dei um texto ao amigo meu mandou, o escritor alemão, não lembro o nome dele não. Ele falou uma coisa muito pertinente sobre o sofrimento, eu nem sabia que a gente falava sobre isso. E partilhei com a turma hoje e é o que está no meu coração para a hora da administração. Né? A palavra de Deus tem me orientado aqui. Eu falo o seguinte, que o sofrimento é como uma cela solitária. Que mesmo que você tenha gente do lado, marido, filho, amigos, a tua dor é a tua dor. Ela te isola. Tem essa tendência. Seja dor física, seja dor emocional. E o que eu acho muito interessante, que achei interessante que ele falou que é assim, que Cristo veio para que esse sofrimento não seja solitário. Ele entra nessa cela. Amém. Ele não propriamente vai tirar você dela, mas ele entra nessa cela. Mas para isso, ele sofreu sozinho. Ele foi o único cara que sofreu sozinho, totalmente sozinho nessa cela. Pelo menos ele sofreu de uma forma única, né? Carregando sobre si todo o sofrimento do mundo nele, né? Eu vou falar para Deus porque o Senhor me largou aqui sozinho. Que a palavra é a partir de Cristo e da cruz, a gente não tem mais por que sofrer sozinho. Sim. Amém. Então, você falou, né? Tem horas que o sofrimento ele é tal que homem nenhum pode partilhar aquilo conosco. Por isso que o homem não convertido, a situação dele é agonizante, porque ele tem uma noite escura da alma, já não é mais noite, né? Parece invernos e tenebrosos que duram meses e anos. E tem hora que a pessoa vive aquilo e ninguém consegue se solidarizar com ele, é impossível, porque não dá para ninguém, ele de fato entra naquilo sozinho. Agora, o cristão tem a possibilidade de encontrar que mesmo que nenhum homem tenha condição de se solidarizar verdadeiramente com a condição dele, porque tem horas que é impossível, né? Homem nenhum tem como trilhar conosco o caminho doloroso que a gente enfrenta. Mas mesmo lá, quando homem nenhum está, Cristo pode estar lá. E não está lá apenas como ideia. Essa é uma diferença nossa. A gente tem que parar de achar que Cristo está como uma ideia. A gente tem que começar a perceber a presença real de Cristo no meio do sofrimento. A graça. É a graça. O que não é cristão não entende, não participa. Deixa eu tentar fazer meu esquema aqui, porque senão vai acabar a aula, já está acabando já. Quais são as causas do sofrimento de acordo com as escrituras, não é? Só para lembrar, os outros, às vezes as pessoas são as grandes causadoras das dores nossas, dos males que a gente enfrenta. Quem aqui nunca foi traído, nunca foi, sei lá, roubado com mão armada, ou então surrado, desconsiderado, bullying? Na minha época não tinha essa palavra, cara, mas eu acho que eu bem ferido na escola. A gente tem que lembrar que Adão, inclusive, é a parte desses outros. Não é? A palavra de Deus fala que a nossa condição é uma condição de sofrimento por culpa do pecado de Adão. O Adão nos colocou essa condição de sofrimento a todos. Uma outra causa de sofrimento pode ser a mesma. Às vezes eu tomo decisões equivocadas, eu me meto em cada uma. E eu, às vezes, sou o grande provocador das minhas angústias. A verdade é que, às vezes, eu sou o meu maior inimigo. Satanás também é um causador de sofrimento, não é? A palavra de Deus deixa isso muito claro, que muitos sofrimentos são causados por Satanás.
É interessante que no Novo Testamento, na vida de Jesus, algumas doenças eram provocadas por uma situação provocada pelos demônios, não é? Jesus então livrava a pessoa do demônio e o mundo falava, por exemplo. Mas a gente tem que lembrar que existe um quarto causador do sofrimento, que é o próprio Deus. Deus, eventualmente, é Ele o causador do sofrimento, não é? A gente tem que lembrar que Deus também pode impor o sofrimento na sua vida, e Ele mesmo, diretamente. Nós sabemos disso, por exemplo, que eventualmente nós somos disciplinados por Deus como filhos. A disciplina, ela é dolorosa, ela é sofrível, não é? Ela causa tristeza. Mas o propósito da disciplina é nos levar ao arrependimento, né? Mas Deus, eventualmente, ele pode ser o causador desse sofrimento diante de nós. A gente não pode excluir Deus como causador do sofrimento. Isso nos lembra uma coisa. Aquilo que causa sofrimento em nós, não necessariamente tudo que causa sofrimento em nós é mal, não é? O eixo do mundo não sou eu, né? Quem me causa mal a mim, esses são os maus. Não funciona assim. Oi. Só dar um exemplo, talvez, no cotidiano, então bíblico, causa de sofrimento através de Deus. Deus está usando para purificar. Eu disse agora com um deles, um exemplo que eu dei, que é o caso, por exemplo, da disciplina de Deus. Quer outro exemplo? O que é a grande fome que veio sobre a terra do Egito, senão o próprio Deus impondo aquela condição de fome sobre a terra do Egito? Você percebe? Tem N questões, assim, onde a gente vê Deus. O que é a situação de Nabucodonosor se transformando mais um animal que um ser humano, se não a ação de Deus direta na vida dele? Então, eventualmente, a gente vê N exemplos de pessoas que enfrentam o sofrimento causado por Deus. Acho que Jacó, quando ensinou a coxa dele, talvez quando também. O povo de Canaã, né? Quando Deus manda Israel lá para matar todo mundo, o povo de Canaã queria dizer quem é que está trazendo esse sofrimento sobre Deus, porque Israel lá. É um versículo que diz que quem criou o mal foi Deus. E é difícil, Rodrigo, isso que você está falando agora, porque toda a teologia agora que está correndo na televisão, é totalmente contra isso que a palavra de Deus prega, que você está mencionando agora. Então, particularmente eu que trabalho com muitas pessoas de várias igrejas, religiões, é inadmissível essa pregação. Eles não aceitam de forma alguma. Então, assim, realmente nós estamos indo contra a maré. É por isso que eu estou, inclusive, enfatizando nisso mesmo, isso, né? Eu estou tentando só buscar aqui na busca aqui da minha biblinha, que Isaías 45:7 fala que Deus responde, né? Deus falando, eu crio o mal. A gente tem que lembrar que existem tipos de mal. Existe o mal moral, que a gente chama de pecado. Existe o mal natural. O tsunami, por exemplo, é um mal natural. Existe o mal que é um mal punitivo, que é, por exemplo, Deus castigando o povo dele por uma coisa que ele realizou. Eu estou só descrevendo que quando a gente fala que Deus cria o mal, nós precisamos necessariamente excluir o mal moral, porque o mal moral nada mais é do que a própria negação de Deus. É assim que é possível definir o pecado. O pecado nada mais é do que a negação de Deus. Deus não pode negar-se a si mesmo para criar o mal, entende? Então, quando a gente fala Deus cria o mal, inclusive no contexto de Isaías 45, depois dá uma olhada, o que está em jogo ali é o mal punitivo mesmo, não é? Porque às vezes está ligado esse mal natural. Deus, por exemplo, traz fome na terra para punir o povo. Então, esses males punitivo e natural concorrendo para a ação de Deus na vida de uma pessoa. Tem um outro texto que eu estou lembrando agora, de uma doença em que o texto fala, eu que fiz isso. O próprio Deus quando Deus conversa com Moisés, ele fala, quem criou o sul, quem criou o mundo? Sou eu. Sim. Mas tudo isso é com caráter disciplinar mesmo. Perguntas difíceis. Tá pra ele. Uma coisa muito simples que ajudou o mundo compreender a diferença entre castigo e disciplina. Castigo é como a lei. Existe justiça, não importa quem você é,
seu amigo, inimigo, seja o que for, você quebrou, você paga. Acabou. Não interessa em você. Disciplina sempre tem o intuito do desenvolvimento da pessoa. Então, quando Deus disciplina como pai, disciplina o filho, não castiga o filho, tu vais pagar por isso. Quer que o filho aprenda a lição para crescer e na maturidade. Quando nós olhamos para Deus, muitas vezes, e infelizmente muitas vezes, somos ensinados. Não entendemos a diferença. Deus está a castigar-te. Então é outro quadro de Deus que Deus não... Ajuda? Legal, agradeço muito. Só lembrando que às vezes você tem um castigo de Deus que é... Tem um caso, por exemplo, que é um castigo totalmente punitivo, que é o juízo de Deus, quando Deus pega os incrédulos e lança no inferno, por exemplo. Porque não há desenvolvimento possível. Não tem mais. Porque já não tem mais o que fazer, exatamente. 2 minutos só, sai de brincadeira. Passa rápido. Eu queria muito passar devagar, mas não vai ter jeito. Vocês pensem nisso, a gente volta depois. 2 Coríntios 4:7 fala: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, não é? A grande questão, queridos, é que a gente tem que aprender que existe um Deus que não nega o sofrimento e a dor. A dor está lá, o sofrimento está lá. E se a gente considerar a dor e o sofrimento apenas isoladamente, a verdade é que tem horas na balança da nossa vida que ele pesa mais do que qualquer outra coisa. E é pesado, é duro, é difícil. Deus não está negando aqui a dor e o peso do sofrimento. Pelo contrário, Ele sabe que o sofrimento dói e pesa na balança. O que Deus na verdade está querendo nos levar é que tem alguma coisa que pode contrapesar, contrabalançar o sofrimento. De tal maneira que a balança fique desequilibrada e faz com que a dor se pareça leve e momentânea, se comparada ao peso da glória eterna de Deus, não é? Se comparada ao perdão de Deus, se comparada à compaixão de Deus, se comparada ao propósito de Deus. Nós temos que lembrar, na verdade, que o que nós temos em vista é que diante da balança do nosso sofrimento, Deus desequilibra essa balança. É verdade, a dor por si mesma, isolando ela, dói e pesa muito, mas o fato é que Deus pode trazer algo que contrabalanceia isso. De tal maneira que essa dor que é pesada, se comparada à glória de Deus, ela se torna leve. Se essa dor que parece que nunca acaba, parece que ela é demorada, se comparada a essa glória que é eterna, ela se torna uma glória, ela se torna uma coisa momentânea. É por isso que 2 Coríntios 4:17 fala que a nossa dor pode se, em dadas circunstâncias, elas podem de fato ser chamadas de leves momentâneas. Quem está falando isso? Paulo! Que em 2 Coríntios não é uma cartinha de começo da vida de Paulo, já tinha sofrido um bocado. Ele sabe na vida dele o que é enfrentar muita dor, o que é ser incompreendido. Ele está dizendo para a igreja que ele se matou pela igreja e ele consegue amar, reconhecer ele, obedecer ele como apóstolo. Ainda assim ele fala: eu tenho por certo. E ele coloca assim dentro disso, ele fala as nossas leves e momentâneas tribulações. Ele fala: eu tenho por certo que tudo que eu vivo aqui é leve e momentâneo se comparado com o peso eterno da glória de Deus. Então, nosso grande desafio é conseguir tirar o olho do... Não sei se foi você ou foi a Dama que colocou, mas o nosso desafio é tirar o olho do sofrimento. É parar de fixar nele e começar a olhar, contrabalançando para outras coisas que podem pesar mais do sofrimento. Eu queria só... Desculpa, tá errado. Eu vou falar isso semana que vem. Esse também, esse também. Esse aqui. Não, esse não. Esse aqui, isso aqui está errado lá, os 20, 24, vocês esquecem isso, era só para fazer Ctrl-C, Ctrl-V, às vezes dá nisso. Eu quero terminar com uma frase da Madre Teresa de Calcutá, porque eu acho que ela nos ajuda pelo menos a afirmar o ponto aqui. Do céu, a vida mais triste na terra parecerá como uma noite mal dormida em um hotel desconfortável. Do céu, a vida mais triste na terra parecerá como uma noite mal dormida em um hotel desconfortável. Busca mais muito simples. Eu aprendi do livro inglês da Dena,
A palavra happy significa felicidade. E quando estamos a falar sobre a alegria, podemos até dizer a alegria no meio de sofrimento ou de dificuldade. Muitas vezes Jesus disse que a verdade, se conhecemos a verdade nos libertará. Então, se a verdade nos liberta, é mentir o erro que temos por aí. Nós não sabemos que está errado e acreditamos com o final. Então, a palavra happy, que significa feliz, felicidade, é diferente do que a alegria ou gozo. Gozo ou alegria, nas escrituras, é fruto do Espírito. Happy, ou felicidade, é uma coisa que é dependente de circunstâncias. Então, se nós estamos dependentes de circunstâncias, as circunstâncias sempre mudando, a nossa felicidade sempre está mudando. Agora, se nós estamos dependentes do fruto do Espírito, andando no Espírito, confiando em Deus, no meio do sofrimento, no meio de más circunstâncias, podemos experimentar uma coisa que não somos nós que estamos a produzir, uma coisa que Deus está a produzir em nós, no meio. Outra coisa, a balança que está a mostrar, Deus só existe no presente. Ele não existe no passado, não existe no futuro, porque Ele é omnipresente e sempre no presente. O grande eu sou. Então, os dois momentos onde nós sentimos mais próximos de Deus são os momentos piores da nossa vida, do sofrimento. Sim. E quando sentimos mais alegria, mais gozo, no momento mais alto. E Deus quer que a gente sente mais próximo de Deus em todos os momentos. Sim, verdade. Essas coisas chamam a nossa atenção para viver no momento. E Ele quer que a gente viva cada vez mais, um dia de cada vez, um momento de cada vez. E assim vamos estar mais próximos. Obrigado. Queridos, é isso. Faltam 3 minutos para chegar no nosso salão de culto lá. Só uma palavra de liberação. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por essa manhã e pedimos para que o Senhor nos conduza numa compreensão adequada de como enfrentar o sofrimento que eventualmente o Senhor permite que aconteça na nossa vida. Às vezes o Senhor até traz para nós. E que o Senhor nos dê graças de encontrar no Senhor os recursos espirituais que estão disponíveis em Cristo, para a gente superar. E faz isso com cada pessoa que está aqui, a Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém.